Júlia! Quanto tempo, Júlia? Amanhã, ó, Júlia, amanhã eu já vou estar publicando aí, beleza? Eu tinha falado contigo que ia publicar na quinta-feira. Vou publicar amanhã, quarta-feira já, com a tua corzinha aqui, como é que fala? A divulgação de que você estará aqui, beleza? Amanhã eu já vou estar publicando, vou fazer um textinho aqui hoje mesmo. Amanhã cedinho eu já publico que eu vou trabalhar, eu fico o dia inteiro na rua, entendeu? E é importante a divulgação. A gente vai estar se falando aí mais durante a semana, tá? Bem, eu vou botar aqui. Cadê o Matheus? Né? Vou poder estar abrindo o Podcaio. Ah, conseguiu chegar cedo hoje, Júlia. Chegou cedo. É, cara, história. Eu gosto muito de história. Tô muito feliz que você tá fazendo história até mesmo. Porque é a tua área, mano. Você é inteligente pra caraca. Matheus aí acabou de chegar. Matheus, aceita o convite aí, por favor. Cadê? Jefferson Estrela, boa noite. Jefferson é meu vizinho, pô. Viu crescer aqui, praticamente. Matheus, aceita o convite aí, Matheus, me ajuda aí. Hum. Boa noite, Jefferson. Aquiles, boa noite, meu mano, boa noite. Aqui, chegando aí para bater esse papo com a gente também. Estou esperando o Matheus aceitar aqui, gente, ele deve estar meio enrolado, para eu poder né, começar o podcast, beleza? Começar esse episódio aí. Lembrando que a live vai ficar salva aqui no meu feed, beleza? E vocês podem estar assistindo a qualquer horário aí, caso vocês não consigam ficar até o final. Fala aí, Aquiles. Aquiles, tu é de onde? Tu é de São Paulo? Ou tu é de alguma outra cidade? Bem, gente, boa noite. Boa noite. Cariane, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente está começando aí mais um Podcaio, o segundo episódio do Podcaio. Hoje está começando aí com o Matheus Almeida sobre responsabilidade ignorada. Aí o Matheus acabou de chegar aí com a gente. E a luz, senão ela não vai ser, camarada. Cadê? Só um momento. Ficou me ouvindo, Caio? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Tá, só um minuto. Vamos lá. Acho que agora eu consegui. Foi. Tá gelado, Matheus. Deixa eu só dar uma ajustada aqui para que possa ter uma visualização melhor. Beleza. Aí. Foi. Acho que agora está um pouco melhor. Deixa eu só tomar aqui um pouquinho de distância. Aí. Ficou melhor agora? Show. Tá ótimo. Tá bom? Deixa eu ver aqui se eu faço um ajuste aqui na iluminação. Ver se fica melhor. Tá melhor? Tá pra... Tá legal, pra mim tá legal. Pessoal, tá Tá legal bom? a iluminação do Matheus aí? Como é que tá o nosso áudio aí pra vocês? Mas o Nos importante ajudar é que aí. você Eu só está tô com achando, tanto... eu tô achando que o teu áudio tá um pouco baixo. Tá baixo? Não, melhorou, Deixa eu melhorou. ver se eu... Não, tá Melhorou? legal, Tá, tá legal. tá show. Então, é isso, vamos começar.
Fala aí, gente, Mais boa um noite. Boa noite, gente. Esse aqui é o Podcaio, né? Nós estamos no segundo episódio. Semana passada eu comecei com o Marcos Cavalcante, né, sobre fé, espiritualidade e vida na igreja. Hoje o meu convidado é o Matheus Almeida, né? Matheus é meu amigo já de longa data. E vamos estar conversando hoje sobre responsabilidades ignoradas, beleza? E antes de mais nada, gente, eu tenho que falar dos meus patrocinadores, né? Então, meus patrocinadores, ao princípio, semana passada que eles têm que ter um pouquinho de fé, mas meus patrocinadores hoje são a Jéssica Thaís, que é minha irmã, a a Isabela Marinho, que é minha noiva, o próprio Matheus Almeida, né? Eu tenho o Gessé, que é meu parceiro, tenho o Felipe Pacheco, Dandara Guimarães, minha família. Então, são as pessoas que me apoiam a continuar nesse trabalho aqui, que são meus patrocinadores, logicamente. Eu queria ter os patrocinadores que me dessem dinheiro, queria, mas eu ainda não tenho. Enfim, a gente vai estar batendo um papo aí sobre essas coisas e trazendo para dentro desse ambiente, vamos dizer, eclesiástico, né? Essas coisas relacionadas à igreja que são ignoradas e também coisas relacionadas à sociedade. Beleza? Então, para quem não me conhece, meu nome é Caio Alexandre Couto Pereira. Só me chama mais de Caio Couto. Eu me apresento mesmo como Caio Couto e eu estou aqui iniciando esses trabalhos sobre batendo um papo com o pessoal sobre coisas relacionadas à sociedade brasileira, Rio de Janeiro, Anchieta, principalmente, né? Até mesmo denunciando alguns casos aqui, casos de descaso, né? E tive essa ideia de fazer um podcaio. Esse podcaio aqui é um podcast 100% online, onde eu fico dentro de casa, você, que é meu convidado, fica dentro de casa, o Matheus fica dentro de casa, a gente bate esse papo aqui falando sobre diversos assuntos, beleza? E você consegue estar participando, gente, aí com os comentários. Você pode comentar, fazer alguma pergunta, que no meio aqui da conversa eu vou fazer a pergunta para o Matheus, e ele que se vire para responder. Entendeu? Porque o meu papel aqui é conduzir a conversa e mandar a bomba toda para ele que se vire. Entendeu? Então, cara, eu tenho 26 anos, sou morador de Anchieta, Rio de Janeiro, e estou aí com esse podcast. Se você puder estar acompanhando aí os próximos episódios, né? Eu vou estar conversando com outras pessoas de outras cidades sobre diversos assuntos. E eu tenho certeza que vocês podem gostar, até mesmo se identificar, porque eu acredito que são assuntos relevantes para a nossa sociedade, relevantes para o nosso dia a dia, e que pode abrir sua mente de alguma forma, então pelo menos te fazer pensar. Se uma pessoa sair daqui pensando sobre os assuntos que foram tocados aqui, pô, para mim já está ótimo. Beleza? Verdade. Então, é isso. Sou o Caio e esse é o Matheus. Matheus, por favor, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, né, da tua família. Eu acho que eu tenho pouco para falar de mim. Galera, antes de tudo, deixa eu só saber, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Acho que é a maior preocupação. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem aí, Caio? Então, beleza. Então, galera, eu me chamo Matheus, gosto de me chamar também de Matheus Almeida. Sou o sexto filho de 8 filhos. Tenho 28 anos, sei que não parece, mas eu tenho 28 anos. Sou casado há 4 anos, né? 4 anos praticamente com a Stephanie Almeida, tá? E a gente está aí, tá junto nessa caminhada, como o Caio falou. Também sou um jovem que gosta do pensar. Eu gosto de fazer pensar, eu gosto de pensar, e eu acho que essa é a primícia da vida, né? A gente pensar. Fomos feitos, e aí acho que a única coisa que, né, uma das principais coisas que nos diferencia dos demais animais é o pensar. Então, eu acho que essa é uma capacidade brilhante que Deus nos deu e a gente tem que colocar em prática. E estamos aí, pronto para responder aquilo que der, aquilo que não der, não responde. Se não der, a gente põe na conta do Espírito Santo, né? Não. Aprendi um pouquinho disso há um tempo atrás. O que você esquece de falar, o que você não consegue responder, você fala o pessoal perguntar ao Espírito Santo que ele responde. Em algum momento, talvez. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre...
eu só Pode ajeitar falar. aqui. Eu esqueci de passar um negócio aqui. Enfim. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre responsabilidade ignorada, né, cara? E o que são responsabilidades ignoradas? Eu vou trazer muito para o lado de igreja, né, cara? Principalmente a igreja evangélica, que é o que chama a gente, né? É o que a gente está dentro, né? E aí, vai falar sobre diversos assuntos, sobre violência doméstica, sobre violência do cotidiano, né? A responsabilidade da igreja, acima disso. Eu até anotei aqui, cara, que a igreja, né, alguns pastores, principalmente, têm a mania de se meter em tudo da sociedade. Mas, de alguma forma, a igreja brasileira, ela, ela está dentro da sociedade, ela participa das coisas, mas não se vê dentro, sabe? Ela não se vê parte, na verdade. Porque nós dividimos os mesmos problemas, né? Dividimos a mesma violência, vivemos ela talvez de forma diferente, mas é a mesma violência. Mas a igreja em si, ela não se enxerga como parte disso daí, né? Porque tem aquilo, né? Nós não somos do mundo, então se dane, tá ligado? Eu não sou do mundo. Então, cara, eu já vou começar com uma pergunta aqui, bem simples, vamos dizer, cara. Pensando nisso, né, de que a igreja se mete em tudo, alguns pastores se metem em tudo, principalmente nesses últimos anos que a gente tem visto, de coisas relacionadas que vai de questões morais até comportamento social. Você, pensando nisso, você acha que a igreja está no mundo, só que somente quando convém, pois se mete em diversos assuntos da sociedade, mas se cala, mas se coloca fora dela? O que você acha disso assim? Tá, deixa eu só ver aqui se eu compreendi. A Eu posso igreja... repetir a pergunta. Oi? Eu posso repetir a pergunta. Tá, por favor. Você acha que a igreja você acha que a igreja está no mundo somente quando convém? Travou. Você É porque acha travou. Ah, tá. Você acha que a igreja está no mundo somente quando convém, quando o assunto chega até ela e ela acaba não se comunicando com o restante da sociedade? Tá. Então, historicamente, tá? Historicamente, a igreja, na verdade, ela contribuiu, principalmente para a sociedade ocidental, na formação da própria ideia de sociedade, né? Através da igreja, muitos direitos também foram garantidos. Então, se hoje a gente fala da igreja de hoje, a forma como algumas igrejas hoje se comportam, eu vou entender a sua pergunta, mas de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais geral e histórica, a igreja ela tem um papel social fundamental e ela sempre atuou em todas as esferas da sociedade, né? Ela sempre contribuiu para esse desenvolvimento social. Hoje, de fato, ao que parece, algumas igrejas, né, e não vou generalizar, né, e aí também a igreja enquanto instituição, né, organizada, ela de fato, muitas das vezes acaba se associando a temas que a ela mais interessa, né, ou que de alguma forma vai prejudicar a imagem dela, enquanto uma instituição moral, mais ética, né, do que algumas outras esferas da sociedade. Então, se for nesse sentido, eu entendo sim que a igreja, às vezes, né, se mete mais naquilo que lhe interessa. Mas, por um outro lado, a gente vai ver, sim, muitas e muitas igrejas que não estão, talvez, na grande mídia, não são tão divulgadas assim, cumprindo um papel social lindíssimo, né? Nós dois, que quando digo nós, né, estou dizendo nós dois, por vezes, vimos e vemos, né, hoje em dia, igrejas atuando dentro de comunidades carentes
como um bálsamo para essas comunidades, né? Servindo de apoio para a retirada de muita gente da vida do crime e cumprindo também um papel que muitas das vezes o Estado não chega, de poder dar a essas pessoas condições de sobrevivência, né? Levando o alimento através do que é arrecadado nos seus cultos. Sim, sim. Você tocou num ponto aí muito interessante, cara, que é da relação da igreja com comunidades carentes, com favela, né? Com pessoas que são periféricas, são consideradas periféricas, e até mesmo são as mais marginalizadas, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Só que o Rio de Janeiro é o ápice, né, cara, de tudo. E eu, cara, na minha experiência aqui, né, acredito que na sua também, eu não vejo, tipo assim, igreja relevante. Eu falo igreja, né, não generalizando, mas que talvez seja até generalizando um pouquinho, mas eu não vejo igrejas relevantes que façam trabalhos sociais dentro da própria comunidade, dentro da própria favela. Mas também eu acredito que a parte da comunicação da igreja ela se perdeu com o tempo, tá ligado? Porque o tempo avançou, a vida passou, e muita parte das igrejas acabaram parando no tempo, tá ligado? Não conseguiu acompanhar. Ah, mas a igreja não tem que acompanhar porque a igreja não está no mundo. A desculpa é sempre essa, tá ligado? Mas só que não acompanha. Por quê? Quando se trata de assuntos mais polêmicos para o meio da igreja, como quando a gente fala de drogas, quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de álcool, tá ligado? Fica sempre naquele não pode, mas também não explico por que não pode. Entendo. Tá ligado? Pô, jovem, você não pode usar droga. Mas por que eu não posso usar droga? Por que eu não posso fumar maconha, já que a planta foi feita por Deus? Tá ligado? Por que eu não posso usar? Por que eu não posso ter relação sexual antes de um casamento, antes de um matrimônio? Por que eu não posso beber bebida alcoólica? Já que, pô, Jesus transformou a água em vinho. E não era suco. É vinho mesmo. E é vinho mesmo, né? É vinho de uva, tá ligado? O que você acha, assim, dessa postura da igreja com relação aos posicionamentos, assim, a esses assuntos mais polêmicos, vamos dizer assim? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Minha amada esposa e uma amiga nossa, né, botou ali, ó, estamos por aqui te assistindo do ponto de ônibus, né? Você está vindo para casa. Ela já deu o recado ali. Não vai pegar surpresa quando eu chegar em casa. Então, vamos lá. Muitas das vezes, algumas perguntas dessas, elas visam querer também, de alguma forma, como é que eu vou dizer? Querer colocar, de alguma forma, a pessoa a quem é perguntado em xeque, seja lá um líder, um pastor de uma igreja, né? Querer colocar ele nessa situação de que, pô, mas está escrito, por que eu não posso? Né? Aquelas pessoas mais né? Então, eu, particularmente, acredito que muitas igrejas, às vezes, deixam de tocar nesses assuntos por uma questão de segurança. Talvez por entender que se falar eu vou estimular, e aí é mais fácil eu dizer não pode, porque a Bíblia diz que não pode, do que você sentar e explicar. Particularmente, eu entendo que é muito melhor você sentar e explicar, porque a Bíblia, ela traz, sim, ali nas suas escritas, né, nos seus livros, explicações para tudo isso. Não teriam por que não explicar. Por exemplo, e aqui quando eu falo sobre essas questões, é bom deixar claro que eu, Mateus, que estou falando. Eu não respondo pela igreja em que estou, em que frequento, tá? Né, em que faço parte. Eu não falo em nome da Igreja Cristã Aliança da Amor e Graça. Quem responde por ela é o nosso pastor Paulo. Então, eu não falo pela igreja. E também não falo por todas as igrejas evangélicas, tá? Eu falo por mim, da percepção que eu tenho a partir do que li, do que estudei. Então, eu, particularmente, entendo que a Bíblia trata essa questão do álcool,
numa questão de sobriedade. O que a Bíblia nos orienta é para que sejamos sóbrios. Então, e aí Paulo vai tratar, por vezes, em Romano, em Coríntios, essas questões. Então, é assim, se, Caio, você é maduro na fé e você tem a sua fé alicerçada, você tem uma consciência, você faz um uso responsável da bebida alcoólica a ponto de que você não vai se embriagar, porque aí é quando você perde essa sobriedade, quando você perde a capacidade de responder por você, aí é um problema. Aí é o pecado. Então, assim, particularmente, eu não entenderia a bebida alcoólica como um pecado em si, mas a embriaguez, sim. Agora, há entre nós aqueles que não poderiam, porque já tem uma predisposição, né? Já tem uma predisposição ao vício, ao álcool. Já tem ali uma predisposição a se tornar uma pessoa alcoólatra. Então, a essas pessoas cabe a mesma maturidade de fé de entender, olha, isso para mim não dá. Então, o que Paulo, e aí talvez algumas igrejas façam, é o que Paulo orienta. Se há entre nós pessoas que sendo fracas, que sendo nécios na fé, estão ali conosco, é bom que a gente não faça, para que a gente não sirva também de pedra de tropeço para esses irmãos. Fora o fato de que hoje o consumo de álcool ele é muito frequente por pessoas do meio secular, né, dali como a gente acaba dizendo, do mundo, e aí a gente não quer ter a nossa imagem associada a isso. Então, alguns preferem que não façam isso, pelo menos, ou não façam em público, para que não tenha a sua imagem associada. Mas você vai ver que Jesus era chamado de beberrão, né, pelos religiosos da época. Ninguém ia chamar alguém de beberrão porque bebe água. Então, Jesus ia às festas e não estou aqui também para acrescentar nada, estou falando do que está escrito, né? Que Jesus era chamado de beberrão. Bom, não vou acrescentar, mas ninguém é chamado de beberrão porque bebe água, né? Exatamente. Então você tem essas questões aí, e tem mais outras questões, né? Como você falou, a própria questão da maconha, né? Que seria ali uma planta. Esse é preciso ter muito cuidado, porque a maconha, talvez, como a pessoa está perguntando, que essa maconha consumida aí em cada esquina de comunidades carentes, não é a mesma maconha dali da questão da planta, né? Isso você vê que é algo misturado, é algo com ali um monte de outras substâncias que não é bem a maconha, né? Ou a cannabis, como é a planta, que tem sim ali. Pode ser sim, eu concordo, ser usado por um fim medicinal, e eu acredito que o fim dela, né, para que ela foi criada, seria para isso. Não para que a gente fique fumando uma planta, né, fumando ali a droga, e ficar todo mundo viajando na maionese, né, ficar ali todo mundo delirando. Não foi dessa forma que eu acredito que tenha sido criado. Né? É preciso que a gente tenha muita responsabilidade e muita maturidade também. Cara, eu já vou ler os comentários, tá, gente? É só para não me perder aqui. Você tocou no... Deixa eu só ver. O Caio falou... Oi? O Caio Torres e o Jefferson Estrela, eles deram um adendo aqui, eu já vou dar uma lida. Aqui. Você aí, cara, você tocou nos pontos bons que eu vejo que são necessários, né, para a caminhada. Você falou muito sobre responsabilidade, autorresponsabilidade, né, que isso acaba recaindo sobre muitos cristãos, né, que eles não assumem essa autorresponsabilidade, né, acabam sendo extremamente dependentes de seus líderes. É mais fácil, né? É muito mais fácil. Eu dizer para você, olha, Caio, isso você pode, isso você não pode, do que você pegar a Bíblia e analisar tudo que a Bíblia fala e você comparar ao que você próprio, porque a questão é a fé, né? Então, assim, você pode pecar em tantas coisas como o Caio falou, você pode pecar na gula. Tem gente que... E aí, talvez esse não seja. As pessoas acabam colocando uma bebida dessa forma. Aí botam outra coisa dessa forma. O sexo antes do casamento dessa forma. Nossa, são pecados. E enquanto isso, se come para além daquilo que já é, sabe?
Então, assim, não, Sim. a gula também é pecado. Se for nesse sentido, tem tanta gente pecando por aí que... Exatamente. E aí você fala que você passou a ter uma percepção a partir dos seus estudos, né? Que você passou a estudar, passou a se interessar, ler um pouco mais, ler e prestar atenção, né? Porque muitas pessoas, elas leem, mas não entendem o que estão lendo e, tá bom, isso daqui. Então, por exemplo, né, eu tenho uma colega, né, eu tenho um grupo aqui de pessoal que estudou comigo, e ela é espírita, ela não conhece nada de Bíblia, e ela veio tirar umas dúvidas comigo. Eu falei, pô, logo comigo, cara. E aí, eu falei, tipo, teve uma polêmica aí na família dela com os crentes. Aí eu falei, cara, ela tocou no lance de discípulo. Eu falei, cara, mas tinham 2 Judas. Ela, como assim tinham 2 Judas? Tá ligado? E começou a tirar um monte de dúvida. Aí eu, cara, então pergunta pro pessoal que é da sua família, que é da igreja. Ela perguntou o pessoal, e o pessoal não sabia que tinha 2 Judas. O pessoal já com, ó, É verdade. Igreja, tá ligado? Tá em culto quarta-feira, domingo, consagração terça-feira de manhã, e não sabia que tinham 2 Judas na Bíblia. Tá E ligado? olha que o segundo é muito importante, o livro dele. Eu estava até conversando com um amigo sobre isso. Cara, tem um livro Judas. de Judas. Tem um livro de Judas. A pessoa que se julga cristã, Muito no que a gente vai falar. a pessoa não sabe que tem 2 Judas. Tá ligado? De repente ela não sabe que alguns discípulos eram irmãos. Tá ligado? Talvez não saiba. Por quê? Porque não lê. Porque não busca. Tá ligado? Porque não busca um certo tipo de entendimento. E lê somente com. Tá ligado? Parece até com aquelas pessoas que colocam uma parada no cavalo, né? O cavalo só olha para frente. Então fica muito mais fácil eu não assumir certo tipo de responsabilidade, né? O Jefferson Estrela aí, cara, ele falou basicamente a mesma coisa que você já comentou aí com relação à bebida alcoólica, né? Que, cara, o lance é esse mesmo, não deixar a bebida te dominar. Se você tem uma fraqueza, se você tem, até mesmo já na tua família, lances relacionados ao alcoolismo, a pessoas que são extremamente dependentes do álcool, cara, não beba. Tá ligado? Não beba, Não beba, é bem lógico. Tá ligado? Eu não tenho um problema com isso na minha família. Então, eu não tenho, né? Pelo menos eu penso assim, eu não tenho uma tendência a me entregar ao álcool. Tá ligado? De uma certa forma. Tem pessoa que não pode sentir o cheiro do álcool. Então, se essa pessoa se converteu, ela entrou para uma igreja, talvez, vamos dizer assim, ela não é bom que ela tenha contato com bebida alcoólica, porque não vai fazer bem a ela. Pode ser que para mim não faça, mas para ela vai fazer mal. Então, não é bom nem que eu, sei lá, toque no assunto de bebida alcoólica perto de uma pessoa que tem esse tipo de problema. Sim. Aí o Caio aqui, o que ele falou? Ele tocou aqui em 2 pontos, né? A igreja não toca nesses assuntos, isso gerou uma deficiência e até muito grande pessoas ao erro. É legalismo. Cara, exatamente, né? Esse lance de querer proteger, né? Acabou que criando muitas pessoas... crianças, né? Você acaba criando crentes que não amadurecem. Então, assim, ao longo da minha vida cristã, eu vi gente indo para gabinete para perguntar ao pastor que carro ele poderia comprar. Pô, assim, é um lance absurdo, cara. Você entende? Eu na boa, no lugar do pastor, eu perguntaria a ele o quanto ele está disposto a pagar, né? O quanto que ele pode pagar. Porque não faz sentido você ir em um gabinete com tantos problemas sérios para um pastor resolver, você perguntar qual é o carro que você poderia comprar, sabe? Esperando o quê? Do pastor uma revelação de Deus para dizer, olha, compra esse carro, porque esse aqui... Não. Qual é a condição? Você tem condições de comprar uma Hilux? Você gosta da Hilux? Então compra, porque Deus já te deu isso, né? Então você não precisa disso. Então a gente, ao longo desse tempo todo, muitas igrejas fizeram isso através mesmo até da própria figura de autoridade espiritual, cobertura espiritual, que ninguém pode fazer nada sem antes consultar, ao grande sacerdote, ó bispo, ó pastor, ó apóstolo, arcebispo, pai apóstolo ou matriarca, né? Como a gente tem visto aí hoje em dia. E contei ironia na minha fala.
você tocou numa parada. Você está tocando nos pontos que está fora aqui do meu contexto, mas que são muito bons. E o Caio Torres está participando muito bem aqui, cara. O Caio é um grande amigo também, né? De É, longa data. acaba sendo o meu xará, tá ligado? A gente não teve muito contato na época de Baluarte, mas acaba Saudade sendo. do E início. você tocou num lance aí, quase que eu me perco aqui, de essa parada de. Como é que fala? Cobertura espiritual, autoridade espiritual. Mano, foi um lance que nunca entrou na minha cabeça, tá ligado? E de um tempo pra cá, eu tô ouvindo umas pessoas que chegou, tipo assim, né, essas pessoas, ela falou o seguinte, cara, como é que eu, homem, você é uma cobertura espiritual pra você? Se você já tem o Espírito Santo, tá ligado? Cara, eu sou um vacilão tremendo. Agora imagina eu te cobrindo espiritualmente. Tá Essa ligado? ideia é moderna. Mas, tipo assim, o certo não seria talvez um acompanhamento, talvez uma ajuda, a gente se ajudar como irmãos, como comunidade, tá ligado? E não queria um cobrir o outro, porque quando eu falo cobrir, né, quer dizer que você tá aqui e eu tô por cima. Essa é a leitura inicial que eu tenho. Então, se eu vou descobrir é porque eu tô por cima de você. Então, a gente não tá no mesmo nível, tá ligado? O que tu acha disso, né? Esse lance de cobertura espiritual, essa falta de responsabilidade. Vai, ó. Cara, é assim. Primeiro que esse conceito de cobertura espiritual é um conceito novo, tá? Vale deixar isso bem claro, né? Um amigo meu também, o Lucas Mendonça, está aqui participando com a gente também, né? Um homem de Deus. E também está falando bastante ali, contribuindo muito, né? Saudades também, Lucas Mendonça. Então, esse conceito ele é um conceito moderno, tá? Ele veio aí acompanhando, né, essa questão da... Começou também essas questões de, como é que eu vou dizer, de consagração a alguns apóstolos, alguns pastores e bispos em apóstolos, né? Gerando assim mais uma sensação de poder. E aí você, para diferenciar esse negócio aí do pastor presidente da igreja com os demais pastores, né? E aquela coisa, então, essa é a nossa cobertura espiritual, né? O pastor fulano é a nossa cobertura, o bispo é a nossa cobertura, o apóstolo é a nossa cobertura espiritual, com uma ideia de que essa autoridade espiritual, ela até, né, parece, em algum sentido, alguém que faz essa mediação entre mim e Deus, né? E não é. Homem nenhum faz essa mediação, tá? É Cristo em quem faz essa mediação entre o homem e Deus, né? E aqui eu não tenho problema nenhum, né, em afirmar isso, entenda. Não creio que homem nenhum seja minha cobertura espiritual. Eu acredito sim e respeito sim, né, os pastores como autoridade na igreja, tá? Uma autoridade imposta na igreja pelo próprio exercício da função, né? Pelo exercício ministerial que fazem. Porque o que a Bíblia vai dizer é para que a gente seja suporte um do outro. É isso que a Bíblia diz. Ela não diz para a gente estar acima, muito pelo contrário. Ela vai dizer para a gente sujeitai-vos uns aos outros em amor. Então é esse o conceito. E quem é que sujeita? Sujeitar é estar abaixo. Sujeitar não é estar acima. Servir de suporte é estar abaixo. Então, o pastor que está lá, ele é um servo do Senhor, para servir a sua igreja, para servir o povo que o Senhor separou naquele determinado lugar, para que ele possa acompanhar aquela vida, para que ele possa orientar, para que ele possa cuidar, para que ele possa aconselhar, mas não para que ele possa ser alguém determinante no que aquela pessoa vai fazer ou não. O papel do pastor, do ministro de Deus, de um servo de Deus, é orientar segundo a palavra. Não é segundo a ele mesmo. É de acordo com o que a palavra fala. Então, assim, eu não consigo enxergar
a figura pastoral, né, como essa figura de cobertura espiritual. É uma autoridade espiritual, sim, mas uma cobertura, não. Fomos feitos sacerdócio de Deus, sacerdócio santo. Somos todos sacerdotes da nossa casa. E juntos somos sacerdote do Senhor na igreja. O conceito da igreja é que a gente tem que servir uns aos outros. Somos uma comunidade de servos e não uma comunidade de senhores ou uma comunidade onde uns são senhores e outros são servos. Somos todos servos. Servos irmãos. Estamos ali para dar suporte uns aos outros. Sim, perfeito, mano. Perfeito. Acho que eu não tenho nem o que acrescentar, né? Porque você, o Marcos, quando fala assim, eu só fico, é isso aí mesmo. Só tenho concordar. O que eu tiver que discordar, eu discordo mesmo. Mas acho que você acabou sendo muito sábio nessas palavras, né? E eu acredito que isso aí pode estar ajudando muito as pessoas aí a entenderem. Né? Porque num outro ponto de vista de uma pessoa comum e quase simples, lê a Bíblia, né? E tem sua própria percepção, a própria revelação, né? Ali, pô, seu dia a dia. Cara, Sim. ainda... Deixa eu ver aqui o que o Marcos falou, né? Que o Marcos já acabou de pegar. Né? Ele botou Jesus, calma aí. Jesus é o Senhor para que um homem não seja senhor da vida de outro homem. Forte. Resumiu, pô. Resumiu. Tô quase chamando ele para outra live já. Carla. Cara, beijo, prima. Cara, tem uma parada aqui, eu acabei anotando aqui bem rapidamente, né? Que esse lance de dons e talentos, cara. É uma parada que me pega muito, porque eu sempre fui mais de observar, né? E com o tempo eu fui observando que muito é falado, muito é pregado que é o seguinte: o dom que Deus te deu é para você usar para Ele. O dom que Deus te deu, você tem que usar dentro da igreja, você tem que usar aqui com a gente. Se você canta, né, você tem que usar somente dentro da igreja. Nós temos até mesmo uma pessoa em comum, sempre que eu estou dentro da igreja, assim e tal, mas então passou, mano. A adolescência passou, a vida adulta chegou, né, né, pô, a vida adulta não são só barra de roda, não é só música, não é só louvor. E, logicamente, a situação das pessoas apertam. E aí, cara, hoje, depois de muito tempo, né, uma colega, ela conseguiu enxergar que sim, ela pode cantar também fora da igreja, ela pode fazer parte de talvez algum tipo de grupo, de algum tipo de teatro, algo que seja saudável até mesmo para a fé dela e para ela, para sua família. Por quê? O que eu quero falar com isso, cara? Eu acho que o ambiente da igreja seja um ambiente onde que mais oprime jovens talentos, tá ligado? Com esse lance de você tem que usar o seu dom e talento para Deus. Como se eu estando cantando uma música, né, que não seja gospel, ela não fosse uma música que alcançasse o coração das pessoas. Como se eu pegar o meu dom e talento e talvez falar numa praça pedindo melhorias, como se isso também não fosse uma obra de Deus. Tá ligado? Sim. Você... deixa eu ver aqui algum outro tipo de exemplo, cara. Você é muito bom falando. E as pessoas acham que você só tem que pregar. Só que não, pô. Só que não, você é muito bom fazendo diversos tipos de coisas. Só que querem sempre estar trazendo pro... Não, isso aqui tem que ser feito na igreja, somente na igreja. Tá ligado? Como se eu não pudesse trabalhar em outras áreas. Né? Você acha que o ambiente, né, de igreja, esse controle de pastores até mesmo, tem sido prejudicial para jovens talentos, né, que às vezes não se encontram dentro do ambiente de igreja fazendo os seus trabalhos? O que você acha disso? Então, existem dons comuns, né? O próprio dom de cantar, o dom de desenhar, né? O dom de escrever, o dom da oratória, né? São dons comuns, né? Que Deus dá a todos os homens. Só deixa eu dar um outro exemplozinho aqui. Eu tenho um colega, mano, ele é todo tatuado, desenha bem pra caraca,
e fala que, tipo assim, o cara, ele gosta de tatuagem, tá ligado? A profissão, vendo assim, o cara é tatuador, né? Sim. E aí eu falo, cara, você é um tatuador. O cara pega e fala, mano, pô, eu não viro tatuador porque eu não acho legal a pessoa querer desenhar um demônio e eu ter que fazer um demônio nas costas dela. O que eu vou estar passando pra vida dela? Tá ligado? Mas, mano, é tua profissão, cara. Alguém já viu um demônio? Tá ligado? Você falou que ia falar. Eu acho engraçado esse conceito nosso de demônio, né, de diabo, porque ele foi a partir de uma ideia, como é que eu vou dizer? De uma ideia católica, tá? Né? Foi a partir de ideias culturais que enxergaram né, ali, catolicismo, o próprio alguns conceitos do Egito, alguns conceitos gregos, que fizeram figuras de alguns, para eles, então, considerados males. Né? Aí, agora, especificamente, quando ele fala da questão do demônio, né, do diabo, ali, do mal, essa que é a grande jogada, essa que é a grande pergunta da humanidade. E quem é esse diabo? Quem é esse demônio? Como é que se desenha esse demônio? É o tal do chifrudo, né, que tem ali 2 chifres, segura um tridente e tem uma cauda no formato de uma seta? É esse o diabo que as pessoas pensam? É preciso, Caio, entender que muitas das figuras que nós hoje vemos, essas figuras, elas foram usadas como um meio didático. Foi como um meio didático, para que as pessoas da época, né, iletrada, pudessem ter algo visível, né, para que elas pudessem, então, compreender a partir daquilo que viam. Mas isso acabou se transformando, né, nessa figura, porque sempre foi da natureza do homem fazer esculturas. Né? A gente vai ler na Bíblia, você vê imagens como o bezerro de ouro, né? Outras imagens enormes, né? De faraós, né? Daqueles mitos todos. Você vai ver os gregos, né? Desenhando as suas figuras, e é isso, de uma cultura para outra podia variar. Uma outra cultura podia olhar e enxergar aquilo como uma entidade do mal, enquanto que para aquela própria cultura não era. Então, para nós, acabou sendo essa imagem, né? Essa imagem que foi gerada, acabou virando para a gente, então, esse diabo. Então, assim, respondendo essa pergunta, particularmente, não vejo problema dele ser um tatuador. É a profissão dele, é o trabalho dele. Então, você imagina, se o meu trabalho é ser um garçom, tá? O trabalho é ser garçom. E aí, lá no meu trabalho, eu trabalho num restaurante, a pessoa me pede, para servir uma bebida. Eu vou julgar aquela pessoa se ela está apta ou não para beber? Sou eu que vou fazer esse julgamento? Então eu não vou poder trabalhar como garçom, porque na minha ideia as pessoas não podem beber porque álcool é pecado? Qual é o trabalho que a gente vai poder fazer? Essa aqui é a grande pergunta. Qual é o trabalho, então, que nós vamos poder exercer? Vai trabalhar como com costura? E você sabe lá qual é a finalidade da roupa para aquela ocasião que a pessoa está pedindo para você? Então, acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, e aí, se você pertence a uma religião, você deve agir de acordo com o que a sua religião diz para você. Com muita maturidade, com muita responsabilidade, né? Não dessa forma, eu não vou, sabe? Não, se você percebe a clara intenção de alguém utilizar de um trabalho que você faz pro mal, aí sim. Os carros não foram criados, por exemplo, pro mal, mas tem gente que utiliza do carro para atropelar, de forma proposital. Mas ele não foi criado com aquela finalidade. Então, quando uma pessoa
canta. Então, quando uma pessoa, mesmo que evangélica, ela está lá cantando uma música, ela precisa escrever, obviamente, a música de acordo com a fé do que ela acredita. Agora, isso não quer dizer que a música dela vai estar lá como uma música da harpa cristã. Né? Eu fico imaginando essa questão da música, por exemplo, né? Fico imaginando nas nossas festas, a gente colocando 500 graus de puro fogo santo poder. É uma festa, sabe? Então, assim, é óbvio que você vai colocar uma música moralmente ali, de acordo com o que você crê, de acordo com a sua fé, eticamente de acordo com a sua fé. Você não vai colocar uma música com apologias ali explícitas, você não vai colocar uma música que faz a banalização da pessoa humana, né, a objetificação da pessoa humana. Você não vai escutar esse tipo de música, você não vai colocar esse tipo de música. Agora, tem muita música boa que não é uma música gospel, né? Mas é uma música com letras lindíssimas, com a exaltação da própria arte que Deus fez. Oi? Melhores que a letra do gospel ainda. Muita. Pelo amor de Deus. Hoje, então, é difícil até mesmo de conseguir ouvir aí algumas músicas gospel. Exatamente, cara. Exatamente. Esse lance da música me interessa muito, né? Porque quando você pega e deu a letra da música de um Legião Urbana, por exemplo, você vê o cara citando Paulo, pô. Tá ligado? Assim, caraca, como assim? Isso aqui é a música do mundo, é uma música que eu não posso ouvir, né? E tem diversas outras músicas, né? Porque precisa entender que uma das finalidades da música, por exemplo, é trazer uma realidade, contar uma história, protestar. A música, ela tem muito desse caráter. Então, você quando ouve uma música, você precisa entender isso. O que essa letra quer dizer? Sabe? E julgar aquela música, né? E aí você consegue, como você tinha perguntado anteriormente, quando a gente entrou nesse assunto, né? Que se isso acaba por limitar alguns jovens, né? Acabam por ceifar os sonhos de alguns jovens, né, em relação a isso. Eu acredito que sim. Por exemplo, você tem aí a própria Beyoncé, começou cantando no coral da igreja, né? Hoje não canta mais, né? Não sei nem se mesmo ela continua, né? É presente em alguma igreja, né? Não sei, mas começou num coral da igreja. Talvez se a igreja tivesse apoiado o sonho dela de cantar, tivesse estruturado, tivesse dado base, porque essa aqui é a questão, tivesse dado base para que ela, através daquele talento dela, pudesse sim ter renda a partir daquilo, pudesse, a partir daquilo ali, ela continuar mantendo a sua fé e ter a sua profissão, né? Vivendo a sua profissão de modo digno. Qual seria ali o pecado? Não só ela, mas muitos outros, né? Até. Só ver que Camila aqui escreveu. Há muito tempo a música gospel passou a fazer parte da indústria dos enlatados. Sem espiritualidade e sem transmitir conceitos da fé cristã. Né, cara? O pessoal do mundo gospel, ele entendeu que dá para ganhar dinheiro, entendeu? Né? A música gospel, ela tá aí, né? Só fazendo o povo ganhar dinheiro e mais nada, né? Não tem uma profundidade nada. Eu posso muito bem pegar textos bíblicos e fazer uma música. Eu não tenho esse talento, mas tem pessoas que têm, entendeu? E fica fácil, né? O Marcos Cavalcante, cara, ele colocou aqui, né? Uma frase de Thomas Hobbes, não sei se é assim que se fala. Essa mesmo é. O homem é o demônio do próprio homem. É por aí. Tem até outras coisas aqui, mas vou dar uma caminhada, cara. Agora, vamos sair um pouco assim desse relance, mas vamos para um assunto que eu até uma pergunta, né, durante essa semana, né, perguntando às pessoas o que seria uma família tradicional brasileira. O que seria uma família tradicional brasileira? No nosso imaginário, né, no imaginário da sociedade, tem que uma família tradicional brasileira um homem, uma mulher e seus filhos. E quando nós olhamos para as famílias brasileiras, né, nós não vemos isso, em grande parte. Logicamente, tem um lado
né, principalmente o religioso cristão, que preza por esse lance de homem, mulher e seus filhos. Só que quando nós olhamos para o Brasil, as famílias brasileiras, nós temos muito o quê? Como diz Mano Brown, né? Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço, que seria o quê? Uma mulher negra ou uma mulher de qualquer tipo de cor, solteira. Uma mãe solteira e, logicamente, com a ausência do homem, né? Que é o que tem muito hoje em dia, já há muito tempo. E aí, né, existem outros tipos de família. Eu até dei uma pesquisada, né? Aí apareceu aqui, né? Uma família heteroafetiva, que é homem e mulher, e com seus filhos, mas também tem a família homoafetiva, que tem ganhado força, né, de um tempo para cá, até mesmo. E eu acho que isso é bom, né? E também a família composta, que é o que a gente mais tem, né? Que eu junto os meus, você junto os seus, que viramos uma família, viraram os nossos. Entendeu? Então, quando a gente fala assim, família tradicional brasileira, eu vejo que não tem um padrão. Quando a gente fala de família tradicional bíblica, né, a gente olha para a família de Davi, por exemplo, e diz assim, caraca, olha só, porque a Bíblia, né, ela tem diversos tipos de família, tá ligado? Mas, quando a gente vai pegando alguns exemplos, quando a gente começa a ler, a gente fala assim, caraca, mano, existem diversos tipos de família. Mas, no Brasil, principalmente, família de todos os jeitos, tá ligado? E como você citou, cara, você é o sexto filho de oito, né? Você é o sexto de Sim. 8. E você até mesmo comentou comigo que o seu irmão mais velho, ele não é filho de sangue do seu pai, mas é filho de coração, né? E, cara, como é que você enxerga, né, esse conceito de família hoje? Porque, né, você é o sexto de 8, né? E aí, cara, o seu irmão mais novo é uma menina. De 8, né? Só tem uma menina que é a mais nova. Como é que você enxerga, né? Não só a sua família, mas a família tradicional brasileira hoje. O que seria uma família tradicional brasileira do seu ponto de vista? Ó, antes, deixa eu só mandar um abraço muito carinhoso para o Borges. Pastor Borges, né, cara? Pastor Borges, um grande amigo, né? Que por muitas das vezes aí nos socorreu, né, em sua casa e nos inspirou muito. Um grande abraço, viu, pastor? Que ele não gostava de ser chamado de pastor, vai lembrar. Mas, então, é preciso fazer diferenciação, tá? Separar aí esses conceitos. Porque quando se fala de família tradicional, né, às vezes acaba se confundindo com a família cristã. Então, se a pergunta é família tradicional brasileira, e a gente está falando das questões de família social, de formação da família social, fora o âmbito religioso, é uma coisa. Dentro do âmbito religioso, é outra coisa. Tá? No caso dos cristãos, dos evangélicos, o conceito de família, de fato, é um homem e uma mulher, ambos, né, heterossexuais, com seus filhos. Esse seria um conceito de uma família cristã, né? Uma família evangélica, aquela composição de família feita ali por Deus. Agora, numa questão da sociedade, né? Da sociedade, família, né? Você tem hoje, né, vários outros formatos, de fato, de família, né? E aí, como é que a gente julga essa questão? Eu, Caio, particularmente entendo, e aqui do lado religioso, como família, sendo aqueles indivíduos, tá, que se juntaram em torno do amor de Deus, tá? Do amor de Deus, em torno da fé em Deus. Esse, para mim, é um conceito de família cristã, tá? Quando Jesus mesmo, quando estava na cruz, e aí Maria, sua mãe, estava, né, ali aos seus pés, e aí ele olha para sua mãe e diz para ela: Maria, eis aí teu filho, falando de João, e fala: João, eis aí sua mãe.
Mas aquele João não era o irmão de Jesus, o irmão de sangue. Você entende? É aquela família da fé. Quando Jesus é pego, né, pelos religiosos da época, e falam, teus irmãos estão lá fora. Ele fala, quem? A tua família está lá fora. Ele fala, a minha família é todo aquele que faz a vontade do meu pai. Então, tá vendo que para Cristo esse é o conceito de família, é todo aquele que faz a vontade de Deus. Essa é a família cristã. Agora, no conceito social, hoje a gente tem vários formatos de família, né? Você tem, de fato, aí, famílias homoafetivas, né? Você tem, agora, a família tradicional brasileira é loucura. É loucura você querer traçar um padrão para essa família tradicional brasileira. Porque, historicamente, a gente vai ver a família tradicional brasileira sendo formada aí por um pai que, num encontro casual, engravida a mulher, some no mundo e não vai atrás da sua prole, não vai atrás do seu filho. É essa a família tradicional brasileira? Então, você tem esse tipo de formatos de família, como você falou, você tem mulheres que são abusadas e aí são abandonadas. Seria esse? A gente vê um número de mães solo crescendo cada vez mais. Sim. Seria essa, então, a família tradicional brasileira? Ou melhor, como foi há pouco tempo levantado bandeira, né, da família tradicional brasileira, e não entenda aqui como uma crítica a um lado político ou a outro, nada disso. Mas você tem defensores da família tradicional brasileira confundindo, né, ali os seus sentidos, seus conceitos de família tradicional brasileira, onde o marido era aquele que estava lá, igual comercial de margarina, é casado, né, ali no papel com uma única mulher, tem 2 filhos, bonitinho, vai lá para passear, mas nas escondidas o cara tem 2, 3, 4, 5 amantes. É esse o conceito de família tradicional brasileira? Porque se for, meu amigo, abandona essa ideia. Então, acho que se a gente quer realmente traçar aí um tipo de família tradicional, eu acho que não tem. Né? A gente tem realmente uma família aí. A gente tem conceitos de família. A gente tem família. Muitas das vezes, família nem é aquelas de sangue. Família são pessoas que nos acolhem em amor, em respeito, né? Que nos ajudam, que nos apoiam, né? Essa é a nossa família, muitas das vezes, né? E a família de sangue nem acaba sendo família. Exatamente, cara, exatamente isso daí. E não é certo a gente querer impor um padrão de família, né, por causa da nossa religião. As pessoas não têm a mesma religião, então elas não são obrigadas a seguir, tá ligado? Até mesmo quando se toca em diversos assuntos, cara, a gente tem que entender que aquilo que está na Bíblia é válido para mim. Isso aí. Uma família heteronormativa é para mim. Pô. Eu que tenho a fé naquilo dali. Eu que tenho a Bíblia como regra de fé, conduta e moral para mim. Então, para mim, esse é o conceito de família. Entendeu? Exatamente. Agora, para outros, eu não posso querer que o Estado imponha, né, porque Estado e igreja precisam realmente estar separados nesse sentido. Bom seria, de fato, né, que muitos pais assumissem, né, as suas responsabilidades, mas isso aí é um papo para depois. Aí já vai chegar nesse ponto aí. E só mais um adendo, até mesmo, que, cara, as pessoas também precisam entender que, mano, Jesus não discriminou ninguém, tá ligado? É a lógica. É a lógica. Jesus sempre respeitou o espaço das pessoas, né? A parada de Jesus era com o quê? Com os fariseus, com aqueles hipócritas. Mas, no momento nenhum, você vê Jesus discriminando as pessoas. E se fosse um dia de hoje, né? Talvez Jesus estaria no meio dessas pessoas, conversando com elas. Não falando, olha, eu sou o Cristo
e tá, isso aí tá tudo errado. Não, pô, isso está acontecendo com as pessoas normalmente, entendeu? Então, para você que discrimina, que tá até ouvindo a gente, cara, você está totalmente errado. Você discriminar, você querer abusar e você até mesmo, sendo talvez um cristão, você tem uma fala violenta contra essas famílias, né? Porque é você quem está errado, entendeu? O Gerson falou uma parada que me estudar uma lida. Esse que abandona, esse que tem a ver com ser considerado um membro exemplar da família. É exatamente isso, o Jefferson. Não dá. Realmente não dá. Eu vou dar mais uma caminhada aqui Vambora. e... Cara, hoje você é um homem casado, né? Sim. Mas eu Muito queria... bem casado, graças a Muito bem Deus. casado, né? A Stephanie está assistindo a gente, se ela já chegou. Mas, cara, eu queria a sua visão como um filho, né? E falasse pra gente aí, cara, a importância que você vê qual a importância de ter um pai presente, já que você teve um pai presente, né? Já que você tem, né, um pai presente, qual a importância, cara? Qual a importância do seu pai na sua vida e na vida dos seus irmãos? Cara, essa figura, né, masculina, essa figura paterna, quando ela assume a sua responsabilidade, quando ela age de acordo com a sua responsabilidade, ela é capaz de transcender gerações, sabe? Então, assim, a minha relação com meu pai, graças a Deus, sempre foi uma relação muito, muito amistosa, muito amigável. Mesmo quando a gente, em algum ponto ou outro, à medida em que eu ia crescendo, né, a gente iria contrapondo ali, né, divergendo de um ponto e outro, mas hoje, o homem que eu sou, né, o marido que eu sou, eu não tenho como dizer que não é graças a essa formação familiar, não é graças ao que ele me ensinou, né? E aí, qual é, né, você perguntou qual a importância disso? A importância disso é que eu cresci numa família onde os primeiros filhos, né, fomos 7 homens, e então a Isanara, que é a última, que é uma menina, né? Uma diferença dela, né, para o meu irmão mais velho, é uma diferença muito boa. Então você imagina como é que o meu pai ali, sendo homem, olha o peso de responsabilidade para ele poder criar 7 homens nesse mundo. Eu enquanto homem, já tive atitudes, né, algumas atitudes machistas, mas nunca me comportei, pelo menos não igual a gente vê hoje em dia, né, esse comportamento de alguns homens puramente machista, né? O meu pai, ele sempre, algo que fica muito gravado para mim, né, aqui para o meu pai, todas as vezes que a gente queria fazer algo por ele, ele falava assim para a gente: olha, não precisa fazer por mim, faça pela sua mãe. E nessa palavra, nessa frase que ele dizia, não faça por mim, faça pela sua mãe, estava inserindo ali um padrão de como nós, enquanto homens, deveríamos agir em relação às nossas mulheres e reagir em relação às próprias mulheres. Porque ele diz: olha, eu abdico do meu pela sua mãe. A minha felicidade está em ver a sua mãe feliz. É isso que ele está querendo dizer entre linhas. Então, assim, nessa formação, nesse período, eu cresci vendo meu pai se dedicando ao amor à minha mãe. Como todo casal, eles tinham as suas brigas, né? Então, você cresce nesse ambiente que você entende: poxa, calma aí, todo casal vai brigar sim. Mas qual é a atitude do meu pai depois disso? Como é que ele se comporta depois disso? Sabe? Se dedicando ainda mais à sua esposa. Tentando de alguma forma agradar, tentando de alguma forma amenizar isso. E hoje é o que eu tento fazer com a minha esposa, com quase 4 anos
de casado, hoje é o que eu, pelo menos, tenho tentado fazer, ser menos machista, contribuindo, né, de forma comum nas tarefas domésticas, sem essa ideia, né, de... como é que se fala, como é que agora está sendo falado, Hatfield, né, de supremacia masculina. Não tem. Então, eu acredito que essa importância de ter um pai presente, um pai responsável na formação do caráter masculino, na formação do caráter de homem, não apenas de macho, mas de homem, né? Como já dizia Clodovil, o problema do mundo é que a gente tem muito macho e pouco homem. Ou seja, a gente tem muito hétero por aí, mas a gente não tem homem de verdade que assume as suas responsabilidades. Entendi. O problema do mundo tem muito macho por aí. é que tem muito macho e pouco homem. Pouquíssimos. Já levando para esse lado, né, cara? É muito bom ouvir você falar isso, porque, tipo assim, são exemplos, né, que as pessoas podem estar ouvindo aí, trazendo isso até mesmo para suas próprias famílias, né? Porque se a gente colocar na ponta do lápis, bota aqui, a gente tem 12 pessoas assistindo. Das Sim. 12 pessoas, pode ser que mais da metade não tenha um pai, tá ligado? Então, por exemplo, eu que vos falo não tenho um pai. Meu pai, tipo assim, eu tenho o meu lado paterno, né, é o mais complicado da minha família. Porque Sim. o meu pai biológico, eu fui conhecê-lo com 13 anos de idade. Eu não sabia que eu tinha um pai biológico. Meu pai biológico, para mim, era o meu pai que me criou. Então, com 13 anos de idade, foi aquele bate. Minha mãe chegou e me contou, né? Eu fiquei assim, caraca, como assim eu tenho outro pai? Né? Eu não imaginava. Meu pai era um cara branco, baixinho, no cabelão. Ele buscou falar, cara, nada a ver com o pai, tá ligado? Né? Mas só, tipo assim, o meu nome é Caio Alexandre por causa do meu pai que me criou. Ele que colocou meu nome, né? Colocou meu nome de Caio e o nome dele era Alexandre. Então, meu nome é Caio Alexandre, tá ligado? Eu tenho um Pereira que ainda é dele. Agora, quando, tipo assim, tem essa explosão na minha mente e falar, cara, você tem um outro pai? Eu fico assim, pô, como assim, né? Que é isso agora? E quando eu vou até contar isso aqui pra você, né? Essa é a Quando família eu conheci, tradicional brasileira. tá ligado? É a família tradicional brasileira. É a família tradicional brasileira de homens de verdade, que assumem, né, a paternidade de covardes que não tiveram essa coragem de assumir aí as suas responsabilidades. Exatamente. E aí, quando eu conheço, né, o Digníssimo, né, seria melhor que eu não tivesse conhecido, tá ligado? Pior ainda, né? Porque, tipo assim, mano, as ideias, por exemplo, veio tentando me comprar, não, vamos para tal lugar, só que quem fez o papel de pai na minha vida foi o meu tio. Então, uma referência de homem que eu tenho pra minha vida é meu tio, tá ligado? E pra completar, o cara ainda era botafoguense, né? Ainda é botafoguense, então... Já complica um pouco mais a situação. Cara, pô, então tá ligado? Não dá. E como você tá falando desse assunto aqui, cara, né? Eu tava conversando ontem com alguém falando sobre esse lance do aborto masculino, né? Falar, pô, mas não existe aborto masculino. Cara, o aborto masculino seria o abandono paterno. Esse é o aborto masculino, né? Seria o aborto de filhos vivos, tá ligado? O aborto de filhos vivos é a parada que mais existe no Brasil. A família brasileira é isso, a falta do homem. Não tem o homem. O homem, né, ele conseguiu, com o passar do tempo, né, já há muito tempo, denegrir a sua própria imagem. Então você tem, por exemplo, hoje o Dia dos Pais, que para muitos é uma vergonha. Tá ligado? Alguns nem mandam os filhos para a escola. É, tá ligado? E tá sempre... Oi? Algumas mães nem mandam os filhos para a escola para evitar esse constrangimento. Exatamente. E isso é um problema grave. Né? A gente acha que não, mas isso é um problema social, Caio, muito grave. Essa falta, né, de responsabilidade paternal, essa, né, paterna, de que homens... Eu nem gosto de me referir a, sabe, essas pessoas dessa forma, mas homens que, sabe, têm seus filhos e negligenciam com tamanha facilidade os seus filhos, né?
aqui para trazer um exemplo disso, né? Eu até cheguei a te mandar, e algumas pessoas que talvez estejam ouvindo a gente talvez tenham ouvido isso também, daquele menino que ligou, né? Um menino que liga para a polícia, pedindo para que mandem uma viatura até um bairro onde ele morava, na cidade onde ele mora, para buscar o pai dele, para ir para o aniversário dele, porque o pai dele falou para ele que não iria na festa dele, que não iria dar os parabéns para ele, que não falaria com ele. Sabe? E em um dado momento, o policial pergunta o nome dele e pergunta a ele se o que para ele não se preocupar, porque às vezes o pai dele não vai dar o presente que ele queria. Olha, para você ter noção, o policial até tem, né, ali uma boa vontade, né, um comportamento muito humano, mas olha como que às vezes nós homens estamos tão entrelaçados nesse tipo de pensamento de que os nossos filhos querem, eles querem os bens e não a gente, que é o que a gente pode fazer e não o que a gente é, que o policial fala para ele, olha, talvez ele não te dê o que você quer, mas outras pessoas podem te dar. E aí o menino responde para ele falando assim, não, eu não pedi nada para ele, eu só queria que ele viesse. Com a voz embargada, querendo chorar. Ou seja, sabe, aquela criança dá duas lições, tanto para o policial quanto para o pai, de que não é o que ele pode me dar, é o que ele é. O que eu quero é o meu pai presente. Eu não quero presente do meu pai, eu quero um pai presente. É isso que talvez alguns homens não entendam. Aí tentam correr atrás do vento para suprir as necessidades físicas dos seus filhos, enquanto que os filhos, o que eles querem é um pai presente. E isso, eu vou te dizer, mesmo graças a Deus tendo tido um pai presente na minha vida, isso é algo que me toca muito, porque eu não consigo compreender esse abandono afetivo, por parte de alguns homens. Eu não consigo compreender isso, conseguir abandonar o próprio filho. E a gente vê que esse número só cresce. Por isso que sim, um momento como esse em que nós estamos conversando, é um momento para que mulheres solteiras, para mulheres que já têm filhos e o pai da criança não está mais junto, reflita sobre responsabilidade familiar. Avalie o tipo de cara que você vai escolher para ser o seu parceiro, para ser o pai dos seus filhos. Porque essa é uma responsabilidade muito grande. Porque é esse o tipo de cara que vai fazer o homem do futuro, que vai educar, orientar o homem do futuro. Aí a gente vê hoje tantos e tantos homens com comportamento machista e a gente não consegue compreender. Quem é que fabrica essa massa de homens machistas? No meu ponto de vista, seriam esses homens que estão ensinando aos seus filhos que é muito fácil você fazer um filho numa mulher, depois você a abandona e segue sua vida como se você fosse solteiro. E não é bem assim. Aí, por outro lado, acaba que a mulher abandonada acaba virando uma mãe super protetora. E numa tentativa de suprir a falta desse pai, ela acaba gerando um filho totalmente dependente, e aqui fica muito mais difícil na situação quando o filho é homem. Ela acaba criando esse filho de modo de superproteção, e esse filho cresce achando que a mulher é que tem que fazer tudo por ele, porque a mãe dele ficou ali o tempo todo fazendo tudo por ele porque o pai foi embora. Aí ele cresce, casa e vira esse machista, achando que a esposa dele, né, a mulher dele, a companheira dele, é quem tem que fazer tudo por ele, porque a mãe dele fez. Né? Porque se ela não fizer, o que ele vai fazer? Vai abandonar também, né, a sua mulher, vai abandonar também a sua mulher e vai seguir a vida dele como se solteiro fosse, como se não tivesse aí compromisso com ninguém. Sim. E, cara, eu tô lembrando aqui, né, uns casos aqui bem próximos aqui de casa, né, teve um que eu vi de perto, que era o seguinte, né, os colegas aqui eram 4 irmãos, tá ligado? 4 irmãos. Quando o mais novo nasceu, né,
o pai foi embora de casa quando o mais novo nasceu. Então ficou a mãe com os quatro pequenos. Sim. E a mãe é jovem, tá ligado? A mãe, acho que ela teve. O mais velho, ela teve, acho que ela tinha uns 15 anos, 14 anos, tá ligado? Então bota aí, quando o mais novo nasceu, ela devia estar com uns 22, 23. 20 anos, vou botar aqui. Com 20 anos ela teve o mais novo, o quarto filho. E aí, quando o pai sai de casa, o que ela tem que fazer? Ir pra rua trabalhar. Trabalhar e dar um jeito de manter as crianças. Então, num senso de comunidade aqui, né, que a gente tem, né, algumas pessoas até mesmo ajudavam, né, ela ali de alguma forma, até mesmo com o pessoal de casa. Mas, Sim. beleza, passou o tempo, os filhos cresceram, o mais velho já com 19 anos, a mãe passa mal, infartou, tá ligado? E, tipo assim, isso, ela ia, brigava lá com o pai, pra pensão, pra um mínimo de ajuda, né? Só que o pai falava o seguinte, não, eu deixei a casa. Teu filho vai comer o quê então? Tijolo? Tá ligado? Aí, beleza. A mãe passou mal com 32 anos, 33 anos, infartou, foi pro hospital. Beleza. Passou, né, uns 2, 3 dias, né, foram lá visitar a mãe, ela deu uma melhorada. Quando os moleques chegaram em casa, chega a notícia que a mãe faleceu. Então você tem o filho mais velho com 19 anos, o segundo com 17, 18 anos, o terceiro, né, que estava ali meio que entrando no mundo das drogas, tá ligado? Conhecendo ali maconha, essas coisas assim. E o mais novo com apenas 12, 13 anos de idade, tá ligado? Então você, pô, primeiro você tinha a mãe com 4 filhos sozinha, que o pai abandonou. Agora você tem o filho mais velho assumindo uma responsabilidade de pai sobre os 3. Por mais que os moleques já estivessem grandes. Tá conseguindo me ouvir aí? Tá numa carregada aqui. Ih, acho que caiu. Peraí que eu vou convidar ele de novo, gente. Tem um problema aí na internet dele lá. Deixa eu ver. Tô tentando. Vamos ver se ele consegue voltar aqui. Já tá quase. Calma aí, é porque sumiu aqui para mim. Vou ver aqui. Foi. Aí você tem o filho mais velho, ele assumindo a responsabilidade do pai. Mas cadê o pai? Aí depois, né, que a mãe faleceu, o que o pai fez? Quis aparecer. Né? Quis aparecer. Ele fala, não, agora eu tô aqui com você, não sei o quê. Só que, mano, o mais velho era tranquilo. Só que o segundo já era um moleque que, tá ligado? Mais revoltado, porque viu o que a mãe passou ao longo do tempo. Então, começou a ter o quê? Os filhos todos homens grandes, batendo de frente com o pai. Quase sair no soco, só não saía no soco porque era o pai deles, tá ligado? Então, né, tem esse déficit e eu não sei o que passa na cabeça do homem que ele acha que, né, abandonou os 4 filhos, abandonou um filho, sei lá, ele vai construir uma outra família com uma outra mulher e acha que tá tudo bem lá com o outro, tá ligado? Acaba esquecendo. Tem um outro caso até de um conhecido nosso, de que né, o pai formou uma outra família, né, um casal, e a madrasta, no caso, falava que o marido tinha que ter atenção somente para o filho que eles fizeram, juntos. Tá ligado? E o moleque só queria, no caso, o filho dele, né, só queria aprender a andar de moto, andar de bicicleta, empinar, tá ligado? Um moleque bom. O moleque se revoltou, o que fez? Entrou com a boca de fumo, tá ligado? Tipo assim, e a mulher fazendo a cabeça do pai. Esse daí que era o pior, tá ligado? E o pai aceitando isso daí. Enfim, né, esse lance do aborto masculino, acredito que ele deveria ser mais, né, falado, né? As pessoas deviam abordar ele mais vezes, né? Falar sobre isso, porque a responsabilidade do homem tem que ser mais falada. Porque ao longo do tempo, né, o que a gente vê na nossa sociedade, tem muitos filhos sem pais e muita mãe sobrecarregada, né? Então, isso aí era como o Marcos falou aqui, né? Tem diversos casos aí na justiça sobre esse abandono afetivo dos pais, né? Sim. Cara, é papo de você falar de púlpitos de igreja, mas também em praças públicas, em trens, em diversos lugares. Com certeza.
quando eu saio, às vezes, para fazer um evangelismo no trem, né, eu toco nesse tipo de assunto, né, da responsabilidade do homem. E, pô, tem homem pra caraca dentro do trem, mano. E você começa a perceber alguns olhares, você, caraca, mano, você tem que se ligar, porque já tocou nos assuntos, agora tem que sair e ir para outro vagão, porque senão você pode acabar apanhando. Mas por quê? Porque você toca na ferida, você toca naquilo que é uma verdade. E a verdade realmente dói, né? Quando Sim. você fala sobre o abandono masculino, a responsabilidade do homem, você não tem homem responsável, você tem nem homens, você tem moleques irresponsáveis. Né? Ainda mais quando se trata do lance de filhos. Beleza? Principalmente relacionado, principalmente relacionado a essa questão paternal. Né? A gente tem aí moleques fazendo filhos, né? Não temos homens de verdade assumindo a sua responsabilidade. E isso aí acaba sendo algo cultural, tá? Acabou se tornando algo cultural, né? Essa própria expressão filho da mãe, né? De que o filho é da mãe. Não, a gente deveria acabar com esse tipo de expressão. O filho não é da mãe, o filho é de quem faz, né? E aí uma mãe não faz um filho sozinha, a não ser que né, seja aí com o avanço da tecnologia, né, com o avanço da medicina, ela decida, né, por ela mesma ser uma mãe solo, né, através do tipo de concepção in vitro. Agora, se foi feito de forma natural, né, o pai ele deve assumir essa responsabilidade. Só que esse conceito de que o filho é da mãe acabou se tomando conta da mente de muitos homens que realmente acreditam nisso, de que não, ela é quem tem a responsabilidade maior, ela é quem deve ficar com o filho, ela, né, nosso próprio sistema judiciário, ele dá a questão da prevalência, né, em questão de guarda da criança, né, preferencialmente que a criança fique com a mãe, né, e não com o pai. Você imagina se talvez na justiça muitos juízes decidissem por deixar os filhos com a mãe e a mulher então desse uma pensão de R$150, R$200 para o cara se virar para ter que cuidar do filho. Ia ter muito homem aí talvez pensando 2 vezes em fazer filho. Rapaz, são, assim, cara, esse tipo de assunto, né, ele pega diversos pontos dá pra gente pensar em cima disso, né. Eu vou dar mais uma andada já caminhando para o final, né, Sim. já tá batendo em nosso tempo, mas está de boa. Acho que a gente está indo até muito bem. Eu consegui que tivesse passado do horário aqui, que ainda está de boa. E aí, cara, quando a gente ainda está dentro desse ambiente de família, é uma coisa inevitável que deve também ser muito falado, que é o lance da violência doméstica, né? A violência doméstica, cara, eu até dei uma pesquisada aqui, né? E o que acontece, né? A violência doméstica é muito mais do homem contra a mulher do que da mulher contra o homem. Ponto. Sim. Morrem muito mais mulheres em relação à violência doméstica. Eu dei uma pesquisada até mesmo, vi que, né, o número de mortes, né, o que morre mais no país é o homem. O que morre mais no país é o homem, mas não com relação à violência doméstica. O homem morre Normalmente é mais imprudência. Isso. Por diversos motivos aí. Né? Então, por exemplo, numa boca de fumo você não vê mulheres, você vê homens. Né? Então, cara, o que você entende aí sobre a lei Maria da Penha? Né? Eu queria que você falasse um pouco disso. O que você entende da Lei Maria da Penha? Depois eu vou trazer alguns dados aqui, né? Eu dei uma lida. Mas o que você entende aí da Lei Maria da Penha? Então, para você ver, né? Num país como o nosso, se não estou enganado, a Lei Maria da Penha, né, ela foi instituída no dia 7 de agosto de 2006. Né? Então, você vê que é uma lei muito recente, sabe? Então, antes disso... Oi? Tem menos de 20 anos. Pra você ver, então, sabe? E antes, porque
infelizmente, você tinha, de fato, esse tipo de entendimento de naturalização da questão da violência doméstica, em todos os sentidos. Tá? Não só contra ali a violência contra a mulher, mas também a própria violência contra as crianças, né? Em que os pais entendiam que eles poderiam, não era corrigir, era espancar os seus filhos. Né? Então, você precisou-se aí depois de sabe, décadas para chegarmos a uma lei tão importante como essa, né? Mas que ainda assim ainda precisa ser muito trabalhada para a gente, de fato, de forma efetiva, assegurar a segurança, né, no ambiente familiar. Né? A Lei Maria da Penha, né, ela se deu depois da morte, né, da atriz, agora não me recordo exatamente o nome dela, né, a sua mãe, que também era de um grande nome do meio artístico. Nela Pérez? Isso, Nela Pérez, né? E aí se deu, então, a Lei Maria da Penha, né, também em referência a essa questão. E aí você... Só um minuto, Caio. Desculpa. Então, aí você vê, esses ambientes familiares, como você falou, é um fato, é unânime, é índice, tá aí, é pesquisa, de que a violência doméstica contra as mulheres é muito maior, né, do que a violência contra homens. Tá? Isso não tem do que se discutir. O que e houve alguns avanços, né? Eu acho que, se não estou enganado, no último governo foi proposto também, e acho que já foi até colocado como um projeto, que visa garantir às mulheres que já sofreram com violência doméstica, um maior acesso a obter armas de fogo, né, para sua proteção. É uma medida, né, infelizmente contrapondo violência com violência, né, acaba sendo a violência pela violência. Que termina, de qualquer forma, termina todos mortos. Sabe? Então, assim, a gente precisa, talvez, desenvolver outros mecanismos, porque o que acontece, Caio, é que nesse ambiente de violência familiar, muitas dessas mulheres que permanecem devido à falta de poder ter para onde ir. Sabe? Muitas dessas mulheres acabam colocando em questões ali os seus filhos: se eu me separar, se eu sair de casa, para onde eu vou? Porque muitas delas, às vezes, não são mais acolhidas pelos seus próprios familiares, porque acabam dizendo, né, que estão sempre ali falando, e elas insistem nessa relação, né? E aí eles, então, decidem por não aceitar mais, né? Mas aqui vai, né, também aí um aviso: aceite sim, se vê, fale sim, tire a pessoa desse ambiente, porque a gente já está provado. Isso vai acabar em morte. Não tem um outro caminho. Né? Se começa com esse tipo de violência, o caminho, infelizmente, é esse. É acabar em morte. Então, o Estado, como um legislador, é preciso ainda desenvolver mecanismos que visam, né, ali uma proteção maior e garantir também a essas mulheres poderem sair com segurança e garantir a elas o direito de poder recomeçar. Tá? E aqui, no âmbito familiar, né, que também não deixa de ser menos importante, principalmente para aqueles que têm filhos, sabe? Dizer para os seus filhos como é que deve ser uma relação familiar, como é que o homem deve tratar a sua esposa, como é que a esposa deve tratar o seu marido, o seu companheiro, aí seja lá a forma familiar que tiverem ser, porque é bom lembrar que a Lei Maria da Penha, ela garante os mesmos direitos, né, para
famílias, tá? Homoafetivas também, tá? Ela não é só válida ali para famílias heteronormativas, não. Também são válidas para famílias homoafetivas. Então, ela garante esse direito aí a todos. Sim, e só para o pessoal ficar assim, mais investido no assunto, né? Eu peguei aqui alguns dados bem rapidamente, vou estar falando sobre eles aqui. É o seguinte: 31 mil denúncias de violência doméstica contra a mulher até julho de 2022. A pesquisa divulgou em 2021 que no ano de 2019, 30,4% dos homicídios contra as mulheres aconteceu dentro do ambiente familiar, dentro de casa. Beleza? E a cada hora, 26 mulheres sofrem agressão física, agressão física no país. E aqui também mostra que 91% dos assassinatos na sociedade brasileira não são contra homens, e apenas 8% contra mulheres. Mas quando se trata do ambiente familiar, esse número se inverte, né? Quase que a 100%, né, da violência contra a mulher. Então, deixa eu ver aqui se tem mais algo aqui. E mais um ponto ainda, que na pandemia, né, as pessoas dentro de casa, esses números até que triplicaram. Por quê? O pessoal dentro de casa, então, dizer que a porrada estancava, né? Porque não tinha o costume, né? E como já era de costume até mesmo o homem agredir a mulher, dentro de casa esses números cresceram, né? Então, a gente pode ver que o número de feminicídio, principalmente, né, ele vem crescendo. E as medidas protetivas para as mulheres já não funcionam. E como você disse, né, muitas acabam voltando, muitas acabam até mesmo tirando as denúncias. E quando tiram a denúncia, aí é que vem o tal do feminicídio, né? Porque aí hoje vale uma ressalva que hoje a mulher que presta uma denúncia, né, contra a agressão física, né, agressão domiciliar ali no ambiente domiciliar, ainda que ela queira, ela não pode mais retirar essa ela não pode. Uma vez prestada, porque antes acontecia muito isso, né? E aí possibilitava, né, o trabalho da polícia. Hoje não. Hoje se prestou a queixa ela vai permanecer lá na delegacia, tá? Não é possível mais fazer essa retirada. Dentro desses dados que você falou, não sei se você vai mencionar, mas boa parte dessas mulheres que sofrem a agressão são negras e uma outra grande parte são mulheres com nível baixo de escolaridade, tá? Normalmente são mulheres com ensino fundamental ali apenas. Sim, que acaba o lance do ensino, né? Falando das negras, mas o ensino acaba as tornando mais dependentes, né? Sim, porque normalmente são, né, você fala, pessoas com baixa escolaridade, mulheres negras, isso logo remete a pessoas que estão dentro de um contexto mais isolado do centro da cidade, né? Normalmente são pessoas de comunidade, onde o poder do Estado demora a chegar e às vezes nem chega, né? Então, dentro desse ambiente que estão essas mulheres que deveriam ter aí a sua vida assegurada e muitas vezes não tem. E isso, Caio, também acaba sendo um tipo de comportamento cultural, né? Eu assisti uma entrevista de Nelson Rodrigues, em que ele dizia que a mulher normal gosta de apanhar. E ele não estava falando aqui no sentido, né, no sentido íntimo do casal, né? Ele diz mesmo que a mulher simplesmente gosta de apanhar. Isso, uma mulher dizendo para ele que apanhou e ela não gostou. E ele fala, não, a mulher gosta de apanhar. Aí ele cita uma outra figura e fala, não, desde fulano que a mulher gosta de apanhar. E não é bem assim. Exatamente, né? E, cara, agora eu trazendo isso, né, para aquele mesmo ambiente que a gente começou lá no início, trazendo isso para esse meio de igreja, esse meio eclesiástico, vamos dizer assim. Cara,
a igreja, né, esse meio de igreja, esse meio evangélico, ele pensa realmente estar fora do mundo, né? Pensa realmente estar fora do mundo e acaba fechando os olhos propositalmente para esse tipo de assunto. Por quê? Cara, nós estamos num país em que o número de cristãos, né, acho que passa de 80% hoje, porque o número de cristãos, né, você junta os evangélicos, os ortodoxos, então juntam uma coisa só, então tem esse número absurdo. Mas só que nós, sendo maioria, nós não vemos resultado como igreja, né? E isso é a coisa que não é abatida, né? A coisa que não é falada. A violência contra a mulher, a violência doméstica, né? Acaba sendo espiritualizada. E não dá para você espiritualizar aquilo que é caso de polícia. Não dá para você espiritualizar isso. Você tem que pegar, denunciar e o seu marido, sei lá, ser preso, né? Eu li um livro do Augusto Nicodemos, né? Que esse livro ele tira diversas dúvidas das pessoas, são diversas perguntas que as pessoas fazem, e ele transformou as respostas em livros, né? E muito pega, né, sobre o lance do divórcio. As pessoas têm uma leitura sobre divórcio que você não pode separar, por isso e aquilo. Beleza. Né? Se não me engano, é Paulo que fala sobre acho que a separação de corpos, né? Algum lance assim, eu não estou me lembrando muito bem, mas ele fecha esse assunto muito bem, que ele fala do seguinte: se o seu marido te agride, ele não se enxerga mais como o corpo dele. Vocês não são mais um. Já separou o corpo, já teve a separação de corpo. Ele não te enxerga como parte do corpo dele. Então, se ele te agride, você pode se separar. Você pode se divorciar e seguir sua vida. E você deve denunciá-lo, né, principalmente. Então, não fique romantizando e nem muito menos espiritualizando o lance da violência doméstica. Se você é agredida, você pode muito bem se separar e sim denunciar esse homem. Porque ele não te enxerga mais como parte do corpo dele, ele não te enxerga mais como esposa, ele não te enxerga nem mesmo como um ser humano. Tá ligado? Então, né, o Augusto Nicodemos ele traz uma definição muito boa sobre isso. Tem até um livro a ser indicado. Esses livros devem ser indicados para as pessoas, porque ele tira diversas dúvidas para esse meio evangélico. Né? Coisas que são, fala sobre música secular, sobre. Fala. Diversos assuntos, né, que são da sociedade. Isso deve ser mais falado, né? Deve ser falado mais vezes. Né? Porque é um assunto muito delicado e é um assunto que a gente deve acompanhar, né? Como diversos outros assuntos, porque como a igreja se sente fora do mundo, achando que nós não somos desse mundo, então nós não devemos acompanhar as notícias, né? Ela acaba ficando assim, mano, isso aqui é a coisa do mundo, isso aqui não acontece dentro da igreja. Logicamente que acontece, tem pastores que agridem suas mulheres, né? E o ambiente de igreja tem tudo isso, principalmente dentro da igreja tem tudo isso. Tem mulher que é agredida, tem homem que é agressor, né? Tem pai que abandonou o filho, não paga a pensão, tá ligado? Trata a família como um nada. E tem esses diversos outros pontos, né, que a gente está fechando aqui hoje. Tem mais alguma coisa para falar desse assunto, você, Matheus? Porque eu já, aqui para mim, eu já, assim, esse final, né? Batemos em bastante gente. No ambiente da igreja, cara, eu concordo com a visão do reverendo Augusto Nicodemos, né, da questão de que quando o marido, ou ali a esposa, né, começam dentro desse ambiente de agressão, é quando então já aconteceu o abandono, né? Porque Jesus ele vai tratar sobre o divórcio, né? E aí que também precisa ser entendido, pelo menos na minha visão, tá? Jesus ele não autenticou, ele não disse, olha, se o seu marido te trair, você pode se separar, tá? O que a Bíblia, na verdade, vai dizer é que Deus concedeu, né, a separação por esse motivo, pela dureza do coração do homem. Orgulho. Porque Jesus vai ressaltar dizendo que no início não era assim. Ou seja, no início foi feito homem e mulher, um para o outro, né? Não havia, não deveria de ter a separação, tá? Então, não é um aval,
Não, é uma concessão devido à dureza do coração. Mas, se há a questão do adultério, que a pessoa não consegue, então, ou melhor, a pessoa não consegue, além de, né, devido a mesmo depois do perdão, não consegue conviver, né, ela então pode se separar. Agora, quando há esse ambiente de agressão, também a gente entende que é um tipo de abandono, né? Quando você citou Paulo, Paulo estava colocando na situação de uma mulher que é casada com um descrente, tá? E aí esse descrente decide ir embora. E Paulo vai dizer, olha, se ele decidiu ir embora, deixa que vai embora, ele indo embora, você pode se divorciar e contrair um novo matrimônio. Se não for assim, você está em adultério. E, então, quando o marido mesmo, que é descrente, começa essa agressão, no meu ponto de vista, ele não deve nem ser enxergado como um irmão em Cristo, tá? Ele não deveria nem ser enxergado como um irmão em Cristo, e então ele deveria, né, sim, ser... Só um minuto. Voltou? Só um momento. Então, só para concluir, nesse caso eu entendo que então dentro desse aspecto houve ali o abandono e aí deve-se seguir o divórcio. Show. Fora a denúncia, claro. Fora a denúncia na delegacia. Então, para você, né, mulher, principalmente, que está assistindo, cara, não romantize esse tipo de coisa. Violência, de todas as formas, é uma coisa muito séria que deve ser combatida não com violência, tá ligado? Porque violência com violência dá em morte, né? Jesus chegou à seguinte conclusão: se fosse para permanecer em olho por olho, dente por dente, todos terminariam cegos e banguelos, entendeu? Sim. Então, se você está sofrendo algum tipo de violência, cara, vá à delegacia, denuncie. E não tem como mais você tirar a queixa. Deixa a queixa lá para ficar ser preso, ser julgado e pagar de qualquer forma isso daí. Você sair desse relacionamento. Então, Matheus, para a gente fechar, eu queria que você tem algum livro para você indicar? Eu gostaria que se você tiver algum livro, você indicasse o livro, né? E até mesmo aí se despedisse aí do nosso episódio de hoje do Caio. Cara, eu tenho sim. Peraí, só um minutinho. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar aí também, tá beleza? Aí pode continuar aí, Matheus, por favor. Só um minuto, Caio. E gente, só aqui bem rapidamente também bater para vocês que essa semana ainda, no sábado, está conversando com a Júlia Cavalari, vamos estar falando sobre sistema educacional brasileiro. Aqui a gente não fala só de igreja, só de colégio de crente, não, gente, pelo amor de Deus. Vamos falar sobre o sistema educacional brasileiro, que é um assunto muito importante, né, que atinge todos nós, porque eu ainda sou um estudante, né, o Matheus também é um estudante, você já foi um estudante, né, nós já passamos daquela fase do colegial, que sinal era uma fase muito boa, se a gente soubesse ter aproveitado um pouco mais, né, que era aquela fase que a gente só ia para a escola, a obrigação era ir para a escola, e era muito conta para pagar. Então, eu vai conversando aí com a Júlia Cavalari, ela é estudante de história, uma menina muito boa, tá ligado? No que ela faz, no que ela fala, e ela até mesmo tem um canal aqui. Pra vocês verem que ela é tão inteligente, o perfil dela é o seguinte: um átomo no mundo, né? Então você já vê que é uma parada diferente. Você pode estar lá, dando uma olhadinha no perfil da Júlia Cavalari, aí vai estar começando aqui no sábado, às 9 horas da noite também, beleza? E se você quiser estar participando do podcast como convidado, você pode estar colocando aí o seu nome ou me chamando no direct, que a gente marca uma data e a gente bate um papo aqui também, beleza? Então aí, Matheus, pode indicar seu livro aí, dar falar suas paradinhas aí, é isso. Tá, então, o livro que eu gostei muito, deixa eu ver como é que ele aparece, deixa eu ver se acho que não vai fazer efeito, né? Não vai. O livro que eu gostaria de estar indicando é o livro do Leandro Carnal, tá? Leandro Carnal é um historiador e o nome do livro é Pecar e Perdoar, Deus e o Homem na História. É um livro muito bom, tá? Não é um livro religioso, apesar de conter, né, alguns versículos bíblicos,
Esse livro ele trata muito mais sobre essas questões sociais, sobre a humanidade ali do homem e essa relação, né, entre Deus e o homem e o pecado, né? E eu gostaria de ler, Caio, um trecho desse livro, um trecho que eu gosto muito, que diz assim: se alguém me enfrenta, grita, perde o controle, está me convidando para entrar no universo perturbado dele. O idiota aceita todos os convites. O sábio declina de todos. Se a paz é a minha e a perturbação é do outro, não existe motivo para trocar esta propriedade. Então, esse é o livro que eu gostaria de indicar. Agradecer por ter participado. Espero poder ter contribuído de alguma forma, né, para o debate. Lembrar que esses são assuntos que a gente deveria tratar nas nossas rodas de amigos, sabe? De família. A gente poder falar sobre isso, porque eu acredito que é com um diálogo que a gente vai conseguir transformar. Então, a gente pode ver que todos esses tipos de comportamento e cultura é tudo muito novo no nosso país. Você tem aí a Lei Maria da Penha de 2006. É muito nova, sabe? Mas infelizmente, a cultura que a gente tem, né, que foi se criando ao longo dos anos, antes e pós a colonização, é essa. Então a gente precisa sair, se de fato se desligar dessa cultura de que o Brasil é um país de vira-lata, de que o Brasil é um país, desculpa a expressão, de vagabundos, né? De que o homem brasileiro ele é esse homem que, sabe, que não cria vínculo paterno, né? Não, a gente tem que realmente desenvolver esse debate nos nossos meios para de que, de alguma forma, a gente possa aí ter uma sociedade melhor. Show, mano, show. Então, gente, só dando mais uma adenda aí, o livro que o Matheus acabou de indicar é o livro do Leandro Carnal, chamado Pecar e Perdoar. Deus e o Homem na História. Com certeza eu anotei, né, Greg? Eu vou estar aí comprando. E para quem quiser estar adquirindo o livro, né, eu vou estar amanhã, né? Amanhã eu vou estar pegando a imagem do livro, vou estar colocando um link aqui dele, beleza? Se vocês quiserem estar comprando, você vai clicar no link, que é meu link, e vocês vão estar ganhando um desconto ali de pelo menos 5% e 10% no livro, beleza? Comprado pela Amazon. Já que a gente falou sobre violência doméstica, também tem um outro livro, cara, chamado Quem Me Roubou de Mim? A Perda da Subjetividade. Esse é um livro do padre Fábio de Mello. Também é um livro muito bom que trata sobre esses tipos de relacionamentos tóxicos. Show. Então é isso, gente. Eu tenho também um livro para indicar, cara. Esse daqui eu indico para todo mundo. Eu tenho esse aqui, ó. A Dádiva do Amor, de Martin Luther King Jr. Né? Para quem não sabe, Martin Luther King Jr. não foi um presidente norte-americano. Ele era um pastor batista norte-americano, um cara que lutou aí, né, contra a segregação dos Estados Unidos e diversas outras coisas. Né? Eu li a autobiografia, me apaixonei. Depois eu li esse livro aqui que eu ganhei do Ed René, né? Tem até aqui, ó, tá assinado. Ganhei 0800. Mas, cara, o que eu tenho para falar desse livro aqui para vocês? É um livro excelente, um livro em que você vê o pastor Martin Luther King, você também vê o ser humano Martin Luther King. Esse livro aqui, ele é cheio de sermões. E um desses sermões, ele bota o dedo na cara dos Estados Unidos, na cara da sociedade, na cara do governo, e fala contra a guerra do Vietnã. Tá ligado? Que são tantos jovens norte-americanos envolvidos na guerra e morrendo sem motivo algum. Beleza? Então, esse aqui é o livro que eu indico para vocês hoje. Eu também vou fazer um link aqui do livro, vocês podem estar comprando, né, diretamente pela Amazon, vocês vão ganhar um desconto, beleza? Já chegou o Possati agora no finalzinho, Macruz. Seria bom vocês se conhecerem. O Possati é um camarada lá da Igreja Betânia também, beleza? E, enfim, gente, esse foi o
Hoje, Caio, muito obrigado por vocês ficaram aí até o final, beleza? Aí quase 2 horas de live. Vocês ficaram até o final, esse episódio vai ficar salvo aqui no meu feed. Depois eu vou postar lá no meu canal no YouTube. Quem quiser estar acompanhando, curtindo, compartilhando, eu agradeço. Né? Estou sempre aqui indicando livros, né? Denunciando alguns lances aqui de Anchieta, né? Aquilo que pode ser denunciado. Estou contando um pouquinho também da história de Anchieta, daquilo que eu posso tirar foto, porque se eu tirar foto de algumas coisas daqui, tipo uma barricada, não tem como, né, gente? Senão eu morro. Mas é isso, beleza? Muito obrigado para quem ficou aí até o final. Muito obrigado, Matheus, que é meu amigão aí já há quase 10 anos. Né? E é bom estar batendo esse papo aqui. Se você quiser estar participando do Projecário, é só você deixar seu nome aí, falar comigo no direct. A gente bate esse papo aqui, beleza? Então, muito obrigado para quem ficou até agora, para quem assistiu, né, pelo menos uma partezinha aí, beleza? E eu tenho certeza que foi uma conversa muito rica, uma conversa muito boa, em que nós falamos de violência contra a mulher, falamos sobre responsabilidade da igreja como sociedade, como parte da sociedade, beleza? E da família tradicional brasileira, que ela é muito diferente daquilo que as pessoas imaginam, beleza? Então, esse foi o Projecário e até a próxima, no sábado, às 9 horas da noite, com a Júlia Cavalari. Valeu, gente. Valeu, Matheus. Tamo junto. Uma Valeu, boa obrigado. noite a todos, que amanhã é dia de trabalho. É verdade. Tamo junto. Valeu. Tchau, gente.